Alô, galera concurseira! Enfim, chegou o momento da nossa live, transmissão ao vivo para a gente resolver questões. O pessoal que está realmente aí conseguindo visualizar a gente já vai sinalizando aí para eu ter a noção exata de que a coisa está funcionando, tá, gente? A nossa metodologia é a seguinte: a gente vai trabalhar com 10 questões, as questões estão no e-mail, você pode acessar pelo nosso e-mail, tá? Então você vai fazer assim, ó. Manda um e-mail para mim. Para qual endereço? meritoconcursos1@gmail.com. meritoconcursos1@gmail.com. Você me manda o e-mail, eu já disparo daqui um e-mail de volta e você vai ter as 10 questões matadoras que a gente quer trabalhar hoje com vocês. Esse projeto pretende ser permanente, então, aos sábados, mais ou menos às 22 horas, aos feriados, aos domingos, sempre que a gente tiver um tempo, aí a gente quer trocar informação com você. Então é importante que você esteja aí mandando informação de volta para mim, para eu saber se realmente as informações estão chegando aí a contento, tá? A gente vai trabalhar assim dentro de um processo bem rudimentar. Quanto menos complicado, melhor. Quanto menos produção, melhor. Para que você possa efetivamente nos acompanhar, tá? Então assim, gente, ó, é esse e-mail aqui, né, que eu estou disparando para vocês. Esse e-mail aqui tem as questões. Cada banca examinadora, ela tem as suas características e o CESP tem lá as suas peculiaridades. Então eu preciso te ensinar a raciocinar como a banca para que você mate, para que você realmente resolva essas questões de maneira satisfatória na hora da sua prova. O concurso praticamente é um concurso nacional. O TRF da primeira região, ele é muito abrangente. Muito abrangente. A galera está se comunicando aí. Estou vendo ali, né? William Guilherme entrou. A Luciano Maia, querido, disse boa noite, mestre. Um abraço, Luciano. Luciano está todo vapor aí. Então, o que é que eu estava dizendo para vocês? Eu vou deixar de lado aqui, que é muita gente, né? Muita gente está acessando aí, está chegando agora. Então, eu vou deixar isso aqui um pouco de lado. E vamos para as questões, né? Então, o que é que eu quero te falar? É que cada banca tem a sua maneira de raciocinar as questões. Então, você já tem o conteúdo jurídico, sobretudo o meu aluno que está na sala de aula comigo. Então, eu te ensino a pensar juridicamente e te ensino a compreender a banca. E a gente sabe que esse conteúdo jurídico, ele vai se moldando ao pensamento de cada banca. Então, eu preciso te mostrar assim, 10 questões que são simbólicas para você, que elas vão te mostrar como é que a banca raciocina. Então, como eu falei novamente, vou te passar de novo o e-mail, tá também aí, tem aí a descrição do e-mail, né? Em um dos nossos posts tem a descrição do e-mail, é meritoconcursos1@gmail.com, beleza? E aí, gente, vamos ver as questões, né? Aí deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Você que é meu aluno presencial do curso Mérito, você tem uma lista imensa de questões. Meu Deus, eu estou cheio de papel aqui. Então, ó, você lembra que eu te entreguei, bem na primeira semana de aula, um questionário com 127 questões. E aí eu te falei assim, ó, você precisa conferir as suas questões. Você tem que contabilizar as certas, tem que contabilizar as erradas, fazer a subtração, para você retirar daí os pontos líquidos, porque é assim que a sua prova funciona. Então não vale a pena você fazer nada que não seja como é na sua prova. Então se quer resolver questões, resolva as questões da maneira, exatamente da maneira que vai ocorrer na sua prova. Então você tem, primeiro questionário, 127 questões. O seu segundo questionário, ele tem mais 50 questões. Gente, isso é só organização da administração pública. É o ponto 1 e o ponto 2 do seu edital. Só 2 pontinhos do edital. E hoje, em sala de aula, a gente resolveu uma boa parte da apostila número 3, com mais 58 questões. Totalizando, meu Deus do céu, 235 questões. Então isso... Aniele, já fechou o direito administrativo? Não, meu filho. Isso é só o ponto 1 e o ponto 2 do seu edital, organização administrativa. Lembrando que a gente está na segunda semana de preparação, ainda temos 9 semanas pela frente. Iremos matar com você todo o conteúdo do seu edital, completo. Conteúdo completo para técnico área judiciária.
Ranieri, mas eu vou fazer o analista área judiciária. Pode vir que a profundidade das nossas aulas é essa profundidade dos analistas. Eu vou fazer segurança e transporte. Uma boa parte dessas aulas vão ser aproveitadas por você. Então é assim, é uma preparação total, completa para o técnico área judiciária, e a gente começa aqui a trabalhar as questões, né? Então vamos lá trabalhar as questões. Então, gente, é assim, ó, pega aí o seu e-mailzinho com a lista de questões. Aí para o meu aluno, essas 10 questões elas têm uma numeração diferente, porque elas estão dentro dos seus questionários. Então vamos lá. A nossa primeira questão no nosso questionário de sala de aula, do nosso presencial, é a questão de número 232. Então, questão de número 232, que é a primeira questão aqui para a gente trabalhar aqui online, né, na nossa transmissão ao vivo. Então, vou ler essa questão para você e você vai acompanhando aí, né? Então, vamos lá. Questão de número 232, ela diz assim, ó: no que se refere aos sentidos do termo administração pública, o conceito de órgão público integra o aspecto funcional da administração pública no exercício da função administrativa do Estado. Então, queridos, é importante a gente lembrar que a expressão administração pública, ela tem vários sentidos. Então, é assim, ó. CESP-UNB trabalha o sentido da administração pública de maneira ampla. Então, existe um sentido amplo para a administração pública, assim como existe um sentido estrito. Então, o que é isso? Significados para a expressão administração pública. Então, olha o que eu estou te falando. Essa expressão, a administração pública, ela tem muitos significados. Então, gente, é mais ou menos assim, ó. Eu posso tratar a administração pública como se ela fosse alguém, como se ela fosse um sujeito. Então, quando eu trato a administração pública como sujeito, o que é que acontece? Ou ela é órgão, ou ela é entidade, entidade significa pessoa jurídica, ou essa administração é um agente público. Então, olha o que eu estou falando para você. Órgãos, entidades e agentes públicos são a administração pública em sentido formal. A administração pública em sentido formal, também chamado de sentido subjetivo e também chamado de sentido orgânico. Tranquilo? Então, esse é um sentido. Esse é um significado para a expressão a administração pública. Agora vamos lá para o outro significado. A administração pública também pode ser vista como algo. Então, quando eu olho para a administração pública como algo, como coisa, o que é a administração pública? A administração pública é a própria função administrativa. Então, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Ó, a administração pública pode ser alguém ou pode ser algo. Se eu estou vendo a administração pública como algo, ela significa certas atividades desenvolvidas pelo Estado. Então, quais são as atividades que o Estado desenvolve? Então, vamos lá, gente. Ó, os serviços públicos são a administração pública, o fomento é a administração pública, o poder de polícia é a administração pública e também a intervenção. Olha o que eu estou falando para você, que essas atividades são a própria administração pública. Então é isso que a questão quer. Então a questão perguntou assim, ó, no que se refere aos sentidos do termo administração pública. O conceito de órgão público, órgão, lembra que eu falei? Órgãos, entidades e agentes. Isso aí é sentido, qual sentido? Formal. Também posso chamar de sentido subjetivo e também posso chamar de sentido orgânico. Aí olha a questão falando com a gente. No que se refere aos sentidos do termo administração pública, o conceito de órgão público integra o aspecto funcional. Certo ou errado? Errado. Por que está errado, gente? Porque é assim, ó. O aspecto funcional ou sentido funcional é o aspecto material, é o aspecto funcional, que é diferente do aspecto subjetivo. Então, eu olho para a administração como uma coisa, eu olho para a administração como algo. E daqui a pouco a gente vai desenhar isso no papel para você, tá? Então, você vai ver como é que funcionam os sentidos da administração pública.
sentido material, sentido objetivo ou sentido funcional, tem a ver com a própria atividade e não com os órgãos. Tem a ver com a própria atividade e não com os órgãos. Então vamos lá, né? E haja aparecer, né, os legais ali na tela, tá muito bacana. Então vamos lá, gente. Vou ler de novo a questão de número 232, que na verdade é a questão número 1 desse nosso questionário. Por que ela tem esse número 232? Porque de fato em sala de aula nós já trabalhamos bem mais de 232 questões. Então vamos lá, vou ler de novo, ó. No que se refere aos sentidos do termo administração pública, o conceito de órgão público integra o aspecto funcional da administração pública no exercício da função administrativa do Estado. Certo ou errado? Errado. Coloque aí no seu questionário. Por que está errado? Porque o aspecto funcional, ele não tem a ver com os órgãos. O aspecto funcional tem a ver com a própria atividade administrativa. O aspecto, vou repetir, o aspecto funcional tem a ver com a própria atividade administrativa. Aí vamos lá, vamos em frente, gente. Vamos para a nossa questão de número 2. Então a questão de número 2, você percebe aí que ela está com duas numerações, né? Está com duas numerações. Então quais são essas duas numerações? Ó, ela é a questão de número 2 para a gente que está aqui no online, e ela também é a questão de número 189 para o meu pessoal aí do presencial. Deixa eu só dar um toque aqui que está acabando aqui a bateria do computador. Deixa só eu fechar aqui, tá? E vamos prosseguir. Então, gente, vamos lá. A primeira questão, ela trabalhou os sentidos da administração pública. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, tá? De maneira, vamos dizer assim, desenhada, como é que funciona isso, tá? Essa segunda questão agora ela fala sobre órgãos públicos. Então vamos lá, gente, ó. Agora há pouco eu falei que a administração pública, ela tem um aspecto formal. Esse aspecto formal significa que a administração pública é formada por certos sujeitos. Então também posso chamar de sentido subjetivo. O principal desses sujeitos são os órgãos. Então vamos lá, ó. O aspecto formal, subjetivo ou orgânico. Significa que a administração pública é formada por sujeitos. Esses sujeitos são os órgãos públicos, as entidades e os agentes públicos. Agora sim, gente, vamos lá. A nossa questão aqui, ela diz assim, ó. Questão de número 2 ou 189. Ela diz assim, ó. Os ministérios, órgãos integrantes da administração direta não possuem personalidade jurídica própria. Vamos lá, gente. Quando se fala de administração pública, esse é um dos aspectos mais importantes. Então, essa questão, ela é muito recorrente nas provas do CESP. Então, eventualmente, uma prova vai dizer que o órgão é um ente dotado de personalidade jurídica. E, com certeza, isto está errado. Esta informação, melhor dizendo, esta informação, ela está incorreta. Órgãos são entes desprovidos de personalidade jurídica própria. Órgãos são entes desprovidos de personalidade jurídica própria. Então, quando a gente fala do órgão, a gente precisa, sobretudo, principalmente, não é só lá que tem, mas é importante que a gente olhe para a administração direta. Na administração direta, nós temos a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. Vamos lá. Na administração pública direta. A administração pública direta é composta pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Essas pessoas políticas, elas são formadas por órgãos. E veja que isso é um conceito biológico. Então, a pessoa é formada por órgãos. Percebe que isso é biologia? Isso é biologia, gente. Então, pessoas são integradas por órgãos. E que se a pessoa tem personalidade jurídica, o órgão não tem. O órgão é parte de uma pessoa. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na união, aí tem que pensar assim, ó. A união
tem como principais órgãos, de acordo com o Decreto-Lei número 267, a Presidência da República, que é órgão, e os ministérios. Tranquilo? Então você tem que imaginar assim, meu filho, ó, a União é uma pessoa. E essa pessoa, ela é formada por órgãos, ou seja, os órgãos estão lá dentro da pessoa. E quem são esses órgãos que estão dentro da União? Principalmente a Presidência da República e os ministérios. Simples assim. Ranieri, e o Estado do Amapá? Gente, o Estado do Amapá é formado pela governadoria, que é órgão, e as secretarias estaduais. Simples assim. E o município de Macapá? O município de Macapá, ele é formado pela prefeitura e pelas secretarias municipais. E eu sempre brinco com essa informação. Gente, a prefeitura não é um prédio. A prefeitura é um órgão desprovido de personalidade jurídica que faz parte da administração direta municipal. Correto? Pronto. Simples assim. E aí vem a nossa questão aqui, ó. Os ministérios, órgãos integrantes da administração direta, certinho. Os ministérios integram a União, a administração direta federal. Não possuem personalidade jurídica própria. Tranquilo. Gente, tem uma questão de órgão muito bacana. Não é essa aqui. A da criação e da extinção dos órgãos públicos. Isso vem em tudo quanto é prova. Então, existe uma regra para a criação e para a extinção dos órgãos públicos. Qual é a regra? A regra é a seguinte, ó. Os órgãos são criados exclusivamente por lei. Vamos lá. E serão extintos exclusivamente também por lei. O nome disso é princípio da simetria. Isso aí é chamado de paralelismo das formas. Então, vamos lá. Os órgãos só podem ser criados por um instrumento que é chamado de lei. Eu não posso criar ou extinguir um órgão de outra forma. Aí sabe o que o CESP diz nas suas provas? Ele diz assim, ó, o presidente da República está na nossa lista de questões. Nessa lista imensa de questões que eu tenho, 235 questões, então a gente tem essa lista, né, para o presencial. Nessa lista imensa, diz o seguinte, que o presidente da República, por meio de um decreto, criou 2 ministérios. Certo ou errado, gente? Só pode estar errado. Porque a gente acabou de aprender que os órgãos são criados e extintos exclusivamente pela lei. E quem é que produz lei? Não é o presidente. Quem produz a lei é o Congresso Nacional, são as assembleias legislativas, são as câmaras de vereadores. Os órgãos legislativos. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Vou ler de novo a nossa questão de número 2, que no nosso questionário presencial é a questão de número 189. Os ministérios, órgãos integrantes da administração direta, não possuem personalidade jurídica própria. Certo ou errado? Certinho. Absolutamente certo. Sem erro nenhum. Beleza? Deu para entender? Aí, já que a gente falou dos órgãos da administração direta, os órgãos que estão lá encaixadinhos na União, nos estados, no Distrito Federal e dos municípios, não custa muito a gente falar também nas entidades da administração direta. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Existe uma lei que está no conteúdo programático para o TRF da primeira região. É a Lei 9784 de 99. Lei 9784 de 99 é a lei que regulamenta, que regula o processo administrativo federal. Processo administrativo. Lá no início da lei, vem alguns conceitos básicos. Então, 3 conceitos aparecem na lei. Isso aí está no seu conteúdo programático e isso faz parte da organização administrativa. Então, vamos lá, gente. Lá dentro da lei 9784 tem 3 conceitos básicos. O conceito de órgão, o conceito de entidade e o conceito de autoridade. Conceito de órgão, o conceito de entidade e o conceito de autoridade. Então, a letra da lei, o texto da lei diz assim, ó, os órgãos são unidades de atuação. O que é um órgão? Se você quiser conceituar,
O órgão é uma unidade de atuação. Unidade de atuação. Aí o texto diz assim, ó. Integrantes da administração pública direta e da administração pública indireta. Sabe o que é que o texto da lei está te dizendo? Ele está te dizendo assim, ó. Existem órgãos tanto na administração direta quanto na administração indireta. Existem órgãos tanto na administração direta quanto na administração indireta. Então, caramba, tem órgão para todo lado, né? Tem órgão para todo lado. Gente, os órgãos são criados exclusivamente pela lei. As entidades também dependem de lei para serem criadas. Qual é o conceito de entidade na lei 9784? Gente, é mais ou menos assim, ó. Entidade, a palavra isolada, entidade, geralmente o que é que ela significa na sua prova? Ela significa autarquia, ou fundação pública, ou empresa pública, ou sociedade de economia mista. Olha o que eu estou falando para você. Se aparecer na sua prova a palavra entidade, o que é que significa? Ou significa autarquia, ou fundação pública, ou empresa pública, ou sociedade de economia mista. Significa administração pública indireta. Indireta. Agora é assim, gente, a palavra entidade pode vir qualificada. Então, se vier assim, ó, entidade política, aí já mudou. Entidade política é União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Entidade política. Se vier entidade administrativa, já mudou. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Se vier só entidade, provavelmente é autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Então é assim que a prova funciona. E a Lei 9784 também define o que é entidade. E o que é entidade, gente, lá no texto da lei. Aí olha só a confusão. O texto, quando ele começa, ele diz assim, ó. A entidade é uma unidade de atuação. Mas você lembra do conceito de órgão? Qual era o conceito de órgão? O órgão também é unidade de atuação. Só que preste atenção, o órgão existe na administração direta e na administração indireta, tá? Agora olha o texto que define a entidade. Ele diz assim, ó, a entidade é uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica própria. Percebeu a diferença? Sabe o que a lei está dizendo no final das contas? Ela está dizendo assim, ó, a entidade tem personalidade jurídica, o órgão não. Lembra da nossa questão? A nossa questão que fala sobre os ministérios e diz que eles são órgãos, diz que eles são desprovidos de personalidade jurídica. Deu para acompanhar? Beleza. E assim a gente fez aí uma bela diferença entre órgãos e entidades.